não tinha tradição de homens sacerdotes, filhos de sacerdotes e profetas. Mas Deus, Ele não faz as coisas que nós imaginamos, Ele faz totalmente diferente daquilo que nós esperamos. Então Ele escolhe justamente aonde ninguém crê ou ninguém acredita que dali pode surgir. E aí Elias, ele é escolhido por Deus para falar e profetizar na nação, num tempo muito caótico da nação, depois de ter vindo mais de 400 anos de juízes e fazendo o que queriam, e a nação perdida. Aí então Deus levanta um profeta para falar em seu nome, e Elias foi uma das primeiras pessoas que foram levantadas e uma das linhagens mais importantes de profetas que Deus enviou em Israel e Judá. Pode abaixar mais um pouquinho, por favor, o piano, para eu não forçar muito a voz e não gritar. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Amém? Então, isso é um dos momentos, nesse momento que ele foi levantado, foi um dos momentos mais difíceis e sombrios da nação. Então, não é fácil você ser levantado como profeta. Acho que você desligou o piano aqui, ó. E não é fácil você ser levantado como profeta num momento difícil da nação, num lugar onde parecia que ninguém ouviria a voz de Deus. Então Deus, nessa época, Ele começou a eleger os seus profetas para tentar resgatar Israel. Resgatar do quê? Resgatar do declínio moral e espiritual que a nação se encontrava. E Ele levanta esses profetas pelos próximos 300 anos. Ficaram muitos anos sendo juízes da história de Israel. Aí, depois de Elias, ele é o primeiro a ser levantado, e 300 anos segue-se com profetas sendo levantados um atrás do outro, Jeremias, Isaías e assim por diante. Então, homens e mulheres desempenharam nessa época papéis vitais em ambas as nações, tanto Israel como em Judá. E a fim de encorajar o povo e os seus governantes a voltar-se para Deus. Eles estavam ali para isso, para tentar encorajar, para trazer as pessoas de volta para Deus, porque elas estavam em declínio moral, espiritual e totalmente distante de Deus, adorando deuses estranhos, adorando Baal, Aserá e outros deuses que nós vamos ver falar na Bíblia. Então Deus levanta esses homens e mulheres para desempenhar um papel importante nas duas nações, de Judá e de Israel, para tentar atrair novamente o povo para Deus, coisa que estava difícil. E eu penso comigo, na realidade que nós estamos vivendo hoje, que aqui não tem sido diferente. E uma coisa que me faz pensar nesse texto lido de Elias é que Deus, desde Juízes, na verdade desde Gênesis, Deus nunca desiste de dar uma chance para o seu povo. Deus nunca desiste de chamar pessoas, levantar pessoas para chamar as nações a voltar-se para eles, dando uma chance novamente de conversão a Ele. Hoje também nós temos visto Deus levantar profetas que falam em seu nome, que profetizam a sua palavra, mas infelizmente nem todos querem ouvir e continuam perdidos em seus pecados. Ali não era diferente daqui. Na verdade, hoje não é diferente do que foi lá. Deus o tempo todo chama a atenção do seu povo para que eles voltem para Deus. E hoje Deus tem chamado a atenção da nossa nação e de nações vizinhas para se voltar novamente para Deus, porque a nação está totalmente distante de Deus. O povo está totalmente distante de Deus. E muitas vezes, ainda quando alguns, não vou generalizar dizendo todos, mas ainda tem alguns que ainda vão para a igreja, ainda vão buscar a Deus, mas não vão porque Deus vai estar lá. Vão porque acreditam que podem receber algo de Deus. E é justamente isso que Deus não quer de nenhum de nós. Que vamos à sua presença somente para buscar aquilo que nos convém. Então, igreja, eu estava forçando a voz, agora eu fiquei tossindo que entrou ar na minha boca. Então, os adoradores de Baal daquela época, eles criam que seus deuses, com letra minúscula,
que eram os deuses deles que mandavam chuvas e colheitas em abundância para eles. Era isso que eles criam. Era isso que eles acreditavam. Mas quando Elias corajosamente se coloca na presença de Acabe, que era o rei de Israel da época, ele diz a ele que não mais choveria durante muitos anos. E a palavra de Elias ali, durante 3 anos e meio, não choveu em Israel. Então aí o povo começou a observar, começou a ver que não eram os deuses de Baal, de Aserá, que trazia chuva ou abundância para a região, mas que tinha um profeta de Deus que falou em nome de Deus e que sua palavra foi cumprida naquele lugar. E a palavra de Elias, corajosamente dada a um rei, o rei Acabe, um dos piores reis de Israel. Esse foi um dos piores que a nação conheceu nessa época, Acabe, porque ele era dominado por uma mulher chamada Jezabel, uma mulher idólatra, uma mulher fenícia, filha de Etibaal, que fez de tudo para dominar o seu rei e oprimir o povo de Israel, incluir e embutir todos os seus deuses fenícios na cidade de Israel. E Elias estava ali neste momento para chamar a atenção do rei e para chamar a atenção da nação, mas mesmo assim a nação, muitos deles preferiram acreditar nos deuses Baal, nos deuses de Aserá, do que na palavra de Deus através do seu profeta Elias. Então ali Elias se coloca na presença do rei e declara que não choveria por muitos anos. E durante 3 anos e meio, a nação de Israel sofre com uma tremenda seca, porque ali a idolatria já imperava na região. E o rei Acabe ficou chocado e indignado com a profecia de Elias, como também Jezabel, que ele toma como sua esposa, uma estrangeira idólatra. E aí, Jezabel nisso, quando Elias dá uma palavra, ela se sente também ofendida e manda matar toda a Jezabel com a sua sacerdotisa, como era chamada, e agora então também rainha de Israel, porque se casa com o rei Acabe. Acabe que cometeu vários erros, como muitas vezes nós também cometemos. Quando fazemos escolhas erradas, Israel era ele. Que o Senhor era Deus e que ele era muito maior do que qualquer deus pagão de Jezabel e dos seus idólatras. Vejam que quando a rebeldia, igreja, quando a rebeldia e as heresias estavam em um nível mais alto do que qualquer outra coisa no meio do povo de Deus, o Senhor não respondia somente com palavras, mas ele também respondia com ações. Tanto que a palavra de Elias foi cumprida. A ação de Deus entrou ali e abençoou segundo a palavra de Deus. Então quando Deus ele dá uma palavra, ele manda e nós acreditamos e obedecemos, Deus jamais nos desampara. Deus não desamparou alguém que pensava que ia morrer de fome a partir do único restinho que ela tinha para fazer um bolo, se alimentar, auxiliar. Quando você pensa que você não tem mais aonde tirar, quando você pensa que tudo está acabado, é justamente nesse momento que Deus nos surpreende e envia uma situação inesperada e para nossos olhos impossível para nos auxiliar e nos suprir. Este é o nosso Deus. E Elias, ele confrontou estes homens de Deus de forma intrépida, corajosa e definida. Por isso que devemos sempre buscar o cuidado de Deus. Como ele buscou o cuidado de Deus, ele confiou em Deus. E tudo que Deus falava, Elias faça, Elias fazia. Elias, ele não perguntava, não Deus, mas a loucura eu ir para o ribeiro de Querite, numa caverna, como é que eu vou comer? Eu vou morrer lá. Não, ele simplesmente, Deus falou, vá para o ribeiro, desce e vá para o ribeiro de Querite, que lá eu vou
vou prover você, Elias. Elias não questionou e não perguntou, ele simplesmente foi. Muitas vezes as coisas não têm acontecido em nossas vidas porque nós temos questionado a Deus. Nós não temos confiado o suficiente a ponto de simplesmente ouvir e seguir a voz dele. Por isso que nós devemos, como ele, sempre buscar o cuidado de Deus, não importando qual a situação que estamos passando. Ele sempre proverá o que necessitamos de uma forma que ultrapassa as nossas restritas definições e expectativas. Porque nós somos restritos. Nós podemos restringir o nosso poder, porque na verdade nós não temos nenhum. Nós podemos restringir o poder de uma autoridade, mas o poder de Deus nós jamais podemos restringir, porque para Deus ele não tem poder restrito. Ele age segundo o seu querer e a sua vontade. Ele age não no natural, ele age no sobrenatural. E mesmo 3 anos já de seca, Elias, aquela mulher já passando fome, Elias chega e fala: prepara para mim, mulher, um bolo e primeiro dê a mim. Ela podia falar: não vou fazer isso, eu não vou deixar meu filho morrer, eu vou alimentar primeiro o meu filho. Não, ela não fez isso, ela também obedeceu a voz do profeta e serviu para ele primeiro o bolo, e na sua casa se multiplicou a farinha e o azeite. Então, essa mulher, ela também se deixou ser provida pelo cuidado e o amor de Deus. Não importando quão amargas sejam as nossas tribulações, a dela, por exemplo, neste caso. Ela não se importou com a amarga fosse a sua tribulação, que ela acreditava que ia comer o último alimento com seu filho e morrer. Então nós também, igreja, não devemos nos importar com amarga sejam as nossas tribulações, ou quão sem esperança possa parecer as nossas vidas. Deus, ele está aqui para nos trazer esperança. Deus é o Deus da esperança. Devemos justamente neste momento buscar o cuidado dele para nos sustentar, para nos suprir, confiando que ele jamais nos abandonará. Porque podemos encontrar a sua providência em lugares ou situações que nos pareça bem estranha, como corvos ou estrangeiros, porque naquela época os israelitas não podiam se unir com estrangeiros. Era abominável para Deus. Mas ali Deus manda ele para ser alimentado justamente por uma estrangeira que creu muito mais na palavra do profeta do que o seu próprio povo. Como também quando Jesus veio para os seus e os seus não creram. E muitos ímpios, muitos que não eram, muitos estrangeiros creram nele e foram salvos por isso. E muitos que ele veio, que foi para o seu povo, não creram e não foram salvos por isso. Essa mulher é estrangeira, mas ela creu na palavra de Deus. Ela creu na palavra do homem de Deus. Então nós podemos, igreja, encontrar a sua providência em lugares ou situações que nos pareçam bem estranhas, como Elias encontrou. A viúva de Sarepta, quando conheceu Elias, pensou que iria preparar sua última refeição e morrer com seu filho. Mas um simples ato de fé em crer na palavra do homem de Deus deu vida e sustento para ela por muitos anos ainda. O simples fato de nós crermos pode nos dar vida abundante com Deus. E ela crendo, a fé dela produziu o milagre que ela tanto necessitava. Isso significa dizer que a sua fé, ela é capaz e pode ser capaz de produzir o milagre que você tanto necessita. Eu creio. Ela confiou na mensagem do profeta. Confie na mensagem que Deus tem trazido neste lugar. Amém. Confie na mensagem dos profetas de Deus que tem estado pregando neste lugar. Porque o milagre foi produzido porque ela creu na palavra do Senhor. Ela confiou na mensagem do profeta e deu-lhe tudo o que tinha para comer. E por causa disso ela sobreviveu e foi muito próspera. Vejam aqui que a fé é o passo entre a promessa e a garantia dela. Isso significa dizer, igreja, que quando eu tenho fé, quando eu creio, eu estou a um passo, a minha garantia está próxima de ser realizado na minha vida aquilo que Deus tem prometido para mim. Então a fé é um passo da sua promessa. A fé é a garantia da sua promessa. Então Deus está dizendo aqui, igreja, é hora de começar a ter fé.
preço alto de uma seca de 3 anos e meio, e por isso muitos morrem com sede. Muitos morrem de fome. Muitos morrem com privações terríveis ali. Deus tem dado avisos, Deus tem confrontado, Deus tem falado nessa época também, e muitos não têm ouvido. Da mesma forma que a fé é a garantia para a minha promessa acontecer, da mesma forma a minha desobediência é a garantia para a minha destruição. E nós precisamos estarmos atentos a isso. Os milagres podem parecer fora do alcance da nossa frágil fé. Ele pode parecer fora do alcance da nossa frágil fé. Mas o milagre e prodígio, grande ou pequeno, o Senhor nos ensina que ele começa com um ato, primeiramente, de obediência. Aleluia. Nós precisamos obedecer. Porque essa mulher, ela só teve o milagre na vida dela e do seu filho, porque ela creu e obedeceu. Então, os milagres e prodígios, tanto grande ou pequeno, não importa. Porque tem muita gente que fica esperando grandes milagres. E na verdade Deus está agindo nas pequenas coisas. E nós não temos observado e nem agradecido por isso. E a palavra do Senhor nos ensina a dar graças a tudo. Tudo. E quando nós temos um coração grato, contrito, quebrantado, este coração o Senhor jamais rejeita. Em compensação, o coração ingrato, ele é rejeitado pelo Senhor. Então, o milagre e o prodígio, tanto grande ou pequeno, ele começa com um ato de obediência, que foi o que fez aquela mulher de Sarepta. Não veremos as soluções de nossos problemas de imediato, muitas vezes. Não veremos as soluções dos nossos problemas até darmos também um passo de fé e obedecer à voz de Deus. E como eu obedeço à voz de Deus? É o que eu tenho vindo aqui pregado em primeiro lugar? Não, igreja. Não é assim que você obedece. Você obedece conhecendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e sabendo o que Ele condena, e sabendo o que Ele abomina, e também sabendo o que Ele quer de mim, de você. É assim que você aprende a obedecer, quando você conhece a sua palavra. Por isso eu tenho falado aqui, tanto para vocês, para os adultos, quanto para os jovens: comam Bíblia, engulam Bíblia, se alimente da Bíblia, porque você come todos os dias. Porque se você não comer, você enfraquece, você fica doente e você morre. Você toma água todos os dias, porque se você não tomar água, você desidrata, você fica doente e você morre. E você também tem que comer a Bíblia todos os dias, porque é o seu espiritual sendo alimentado. E se você não se alimentar da palavra de Deus, a sua vida espiritual vai morrer também. Então você precisa se alimentar da palavra. E através desse alimento, você vai aprender a obedecer o que ela diz para você. Então não é o que a pastora diz, não é o que os líderes aqui dizem, mas acima de tudo, o que a palavra de Deus diz. Então vejam que aqui a fé, ela é um passo, mais uma vez, para a nossa promessa ser concluída. E nós não veremos as soluções da maioria dos nossos problemas. Na verdade, tem muitos heróis da fé, muitos homens da fé, como Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, o próprio Elias e outros muitos nomes da Bíblia de Deus que são relatados, que tiveram promessas de Deus e não viram a promessa de Deus. Morreram sem ver muitas delas. Em consequência, viram muitas também em vida. Mas o que eles não viram, a sua descendência como promessa de Deus foi alcançada por ela. Agora, se você é uma egoísta que só pensa em si, que só pensa em você, você não vai se preocupar com a sua descendência. Você vai se preocupar só com você enquanto você estiver vivo aqui. Mas se você é uma pessoa que tem condições de ter um caráter transformado por Deus, você não vai querer só que a sua vida aqui seja boa, mas você vai se preocupar com as dos seus descendentes também. E vai esperar que as promessas que Deus te fez, mesmo as que você não vê, a sua descendência vai receber. É isso que a gente precisa se importar. É isso que a gente precisa preocupar. E aí, aqui essa mulher, ela nos ensina que mesmo quando nós não vejamos todas as soluções dos nossos problemas, até darmos um passo de fé, de obediência, ouvindo a voz de Deus,
Nós vamos ver também quando Deus opera um milagre em nossas vidas, e às vezes alguns desses milagres nos parecem tão pequeno aos nossos olhos, porque nós estávamos esperando algo muito mais grandioso. Vejo que quando Deus opera um milagre em nossas vidas, às vezes algumas das dificuldades ainda não estão sanadas. Deus operou um grande milagre através de Elias. Ele falou, orou e parou de chover. Mas os problemas dele só estavam começando. Agora ele tem que fugir, porque senão ele vai ser morto também, como os outros profetas foram. Então, quando Deus opera um milagre em nossas vidas, às vezes algumas das dificuldades ainda não estão sanadas. A fome ainda não tinha acabado na cidade de Israel. E foi uma experiência terrível. Foi uma experiência terrível. Porém, a pior prova ainda estava para vir. Às vezes você tem passado experiências terríveis, ou pode estar passando uma agora. Mas às vezes a notícia não é que vai passar e vai acabar. Às vezes a notícia ainda é essa, como a de Elias. A fome está terrível, mas ainda vem algo pior. A fome ainda não acabou, tem muita gente morrendo, mas ainda vem algo pior. Então ali era uma experiência que eles estavam passando terrível, porém a pior prova ainda não tinha vindo. Ainda viria algo muito pior. A morte, por exemplo, no caso dessa mulher, ela estava pensando que ia morrer, agora ela não vai morrer mais, porque a palavra do profeta está sustentando a vida dela agora, porque a farinha está multiplicando, o azeite está multiplicando. Mas agora, depois de um tempo que o profeta está instalado em sua casa, e ela sustentando, alimentando o profeta, agora o seu filho morre de repente. O filho da viúva, que já não tinha ninguém, seu marido já não tinha ali. E agora ela também perde o seu único filho. Então ela pensou que agora o profeta dentro da sua casa, a fome acabou, as coisas vão melhorar e algo pior vem. Muitas vezes é assim com a gente também. Nós estamos passando por uma situação de prova, aí você pensa, não, vai passar. Aí quando você pensa que não, vem outra pior. Aí é quando você fala, você já falou para você mesmo, meu Deus, parece que quando veio um vento, veio logo tudo de uma vez. Não é assim? Assim aconteceu com essa mulher. A morte do filho dela. O filho dela agora morre e ela imagina, o que eu fiz para esse profeta? Ele veio na minha casa e sustentou abundantemente as nossas vidas para o meu filho morrer agora. Aí é quando eu e você também pensamos, meu Deus, agora que eu pensei que as coisas fossem melhorar, pior. Agora que eu pensei que só a perda do meu emprego era o problema, agora aconteceu uma perda na minha família. Mais ou menos assim que acontece quando nós entramos num processo de dificuldades. Parece que muitas outras vêm junto com ela. A morte do filho da viúva era uma amostra de que Deus estava, na verdade, preparando o profeta Elias para um milagre ainda muito maior. Os seus problemas, igreja, os nossos problemas, é um sinal de que ainda Deus quer nos preparar para algo ainda muito maior. Aleluia. Elias tinha orado e tinha feito parar de chover, mas ele não sabia que algo pior ia acontecer e que Deus ia depender dele para isso. Muitas vezes Deus tem esperado ou quer depender de nós e nós não nos dispomos a fazer a vontade dele para sermos usados por ele. Elias, ele não sabia que aquele sofrimento daquela mulher agora chorando com a morte do seu filho ia fazer com que Elias tivesse um poder sobrenatural de ressuscitar o menino. E a Elias ali, quando ela fala que o seu filho está morto, ele sobe com o menino para o quarto onde ela tinha construído, onde ele dormia. E ali ele ora, sopra na vida do menino por 3 vezes. E o menino é ressuscitado. Então Elias estava sendo moldado e capacitado, não agora só para orar e fazer parar de chover, mas ele estava sendo moldado e capacitado para chegar num poder tão glorioso de fazer alguém ressuscitar, como Jesus futuramente ia fazer Lázaro ressuscitar depois de 4 dias morto. E quando aquele homem desce com o menino, entrega na mão
no Senhor, quando na verdade nós não precisamos de milagres e prodígios para crer na verdade soberana do Senhor. Nós só precisamos ler a palavra dele para crer, mesmo que ele não tenha feito nenhum milagre ainda em nossas vidas. Porque eu duvido que aqui tenha alguém que não tenha um testemunho para contar de um milagre que Deus já fez em sua vida. Você pode até não ter reconhecido que foi Deus, você pode até não ter achado que foi Deus, mas com certeza Deus estava ali para cuidar de você neste momento. Aleluia. E foi Ele que fez um milagre na sua vida. Foi Ele que te libertou, foi Ele que te livrou, foi Ele que cuidou de você. Amém. Então Elias, ele estava sendo preparado agora para ressuscitar uma criança, e ele nem imaginava que Deus usaria ele para tamanha coisa. Por isso eu quero dizer a você, igreja, que Deus pode estar te preparando na sua dor, no seu sofrimento, te forjando para você ser ainda uma grande bênção nas mãos dele. Por isso que nós precisamos literalmente depender sempre de Deus para enfrentarmos cada dificuldade que são apresentadas em nossas vidas. Eu vou repetir isso. Nós precisamos literalmente depender sempre e somente de Deus para enfrentarmos cada dificuldade que estão sendo apresentadas e ainda serão em nossas vidas. A provisão do Senhor nunca é dada a fim de fazer com que nós descansemos nela. Então Deus, ele deu uma provisão para a mulher, ela não mais passaria fome. Mas isso não significou que os problemas dela todos acabaram. Não significou, tanto é que seu filho morre logo depois. Então a provisão do Senhor, ela nunca é dada a fim de fazer com que descansemos nela, com que nos acomodamos nela. Não. Deus não faz nada para nos acomodarmos. Deus faz sempre para que nós desejamos irmos mais ainda buscá-lo e conhecê-lo e fazê-lo conhecido a todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Amém. Vivemos tempos difíceis de Deus. Aqui também, neste nosso tempo, nessa nossa nação. E esses tempos nos fazem parar para pensar que mesmo em meio ao caos que muitas vezes nós estamos vendo, Deus, ele nunca desiste de nós. Ele sempre levanta alguém para nos chamar a atenção. Volte, filhos, para nós. Volte, eu estou confrontando, mas é por amor a você. Eu estou exortando, mas é por amor a você. Volte-se para mim. Saia das suas idolatrias, dos seus pecados, dos seus corações corrompidos, das suas imoralidades e volte para a presença de Deus. Ele confronta, ele exorta por amor. Porque Ele confronta e exorta para depois consolar e confortar as nossas vidas. Deus não é um Deus do acaso. Nada é por acaso. Deus é Deus de propósito. E se você está aqui hoje é porque Deus tem um propósito com a sua vida. Porque você é importante para Deus. Porque você é especial para Deus. Porque Ele te chamou. Ele ansiou pela sua presença neste lugar. Quando você desejou ir buscar a Deus, Ele já estava desejando há muito que você fosse para a presença dEle, buscá-lo também. Você não é obra do acaso, nós não somos obra do acaso e nada do que está acontecendo lá fora no mundo, na política, nas doenças biológicas, nas doenças, nas contaminações, nada disso é por acaso, igreja. Tudo está no controle de Deus e tudo é permissão de Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos ensina que Deus não permite que ninguém toque nos seus filhos sem que Ele autorize. Nem Satanás tem o direito de tocar em você sem a permissão de Deus. O maior exemplo é Jó. Ele foi lá e Deus lhe perguntou: Jó, tem visto? Satanás tem visto o meu filho Jó? Onde tu estava? Estava lá passeando pela terra. Tem visto o meu servo? Sim, tenho visto. Foi Deus que perguntou, não foi Satanás. Ah, ele é um homem íntegro, temente, um homem honroso. Ah, é fácil de Satanás. É fácil seguir a Deus assim, servir a Deus assim, com tudo, com abundância, lindos filhos, família perfeita, servos te servindo, riquezas e glórias. Assim é fácil de servir. E aí Deus fala: então tá. Então pode tocar e tirar o que Ele tem. Mas não toque na sua alma nem na sua vida, porque ela me pertence.
Então Satanás não foi tocar em Jó ao acaso, por acaso. Não, Deus permitiu. Deus permitiu para provar para Satanás quem é que mandava. E que ele já conhecia o coração íntegro de Jó. E que podia Jó passar o que passasse, como ele passou. Que nós sabemos, se coçando até com caco de telha. E o que acontece? Jó não blasfema contra Deus. Blasfema contra a sua própria vida, contra o seu próprio nascimento. Mas a Deus não. Então, Deus só toca. Tem um ditado até que fala que não é bíblico, mas é um ditado que diz que não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Que tem a ver com isso que eu falei. É um ditado popular que tem realmente significado, mas isso não está escrito na Bíblia. Então nós vivemos tempos difíceis de Deus também. E Deus está procurando homens e mulheres cheios do seu Espírito nessa geração, tal como Elias era. Um homem, igreja, um homem que impressionantemente, numa simples oração, mas poderosa, faz parar de chover em uma nação por 3 anos e meio. Um homem que com uma outra simples oração faz voltar a chover. Vai lá ver. 7 vezes, vai lá. Que vai vir um sinal de uma grande chuva. Aí vai lá o servo de Elias. Não, meu Senhor, não tem nada. Não tem nem sombra de nuvem. Vai de novo. Vai o homem, 1, 2, 3, 4. Na 7ª vez ele volta. Meu Senhor, tem uma nuvem do tamanho da mão, tão pequena, que é comparada, a distância do céu é comparada à mão de um homem. Então, se tem uma nuvem, então tem um sinal. Se tem uma nuvem, então tem um sinal. Se tem uma nuvem, então tem um sinal de Deus. Então tem um sinal de que uma grande chuva virá, independente do tamanho da nuvem. O importante é que o sinal de Deus já está lá. O sinal de Deus já apareceu. O sinal de Deus já despontou nos céus. O sinal de Deus já veio para mostrar que Deus é Deus para cumprir, que uma grande chuva virá em seguida. Glória a Deus. Nós não montamos prestando atenção. Às vezes Deus tem dado sinal, filhos, não façam isso, e nós vamos lá e fazemos, e pagamos um preço alto por não obedecer ou por desobedecer. Aí às vezes Deus está falando, filho, tem uma bênção ali, e tem um sinal da bênção. Eu acho que não é para mim não. Aí você não vai e perde a bênção. Então nós estamos assim, ou vemos os sinais de que não é para fazer e fazemos, e nos arrependemos depois, é tarde demais, ou o sinal está ali de que Deus vai nos dar e nós não ouvimos e deixamos e perdemos aquilo que Deus tinha de melhor para nós. Por precipitação, por falta de obediência e por falta de fé. Então, igreja, nós estamos vivendo tempos difíceis, sim, nessa nação. E Deus está procurando homens e mulheres cheios do seu Espírito para alcançar essa geração que está nascendo e precisa tanto e tem tanta sede de Deus. E que nós temos preguiça até de falar dele. Nós precisamos ser esses servos como Elias. Ele quer servos fiéis, que não se vendam, que não se corrompam, e que vivam aquilo que pregam, como Elias vivia. Porque tem muitos que sobem nos altares e são bênçãos de Deus, usados por Deus. Mas tem outros tantos que você convida para cantar, só se me pagar 10 mil reais. Você convida para pregar só se me pagar 500 reais. Só se me pagar 2 mil reais. Se vendem e corrompem a palavra de Deus. Não são mais adoradores, são cantores gospel. Que se vende, que não adoram mais. Que agora se acham estrelas gospel, enquanto poderiam estar alcançando muitas vidas através do poder da adoração. Muitos pregadores que conhecem a palavra, detalhes dela, mas que se vendem, porque agora se acham famosos, porque acham que não é mais Deus que fala através dele, porque acham que não é mais Deus que faz, que é Ele mesmo, porque o conhecimento é todo dele, e se vende. Infelizmente, tem muitos assim aqui também nessa época,
nessa nação, em todos os lugares do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares, não é só no Brasil. Mas infelizmente no Brasil, um país tão abençoado por Deus, um país que eu creio que é um país eleito por Deus, é uma vergonha o que nós vemos aqui. No mundo gospel, no mundo cristão. Infelizmente é triste, e às vezes por causa dessas pessoas que envergonham o nome de Deus, por causa dessas pessoas que se vendem, se corrompem por tão pouco, muitos não querem mais servir a Deus, muitos não querem mais buscar a Deus, por causa dessas pessoas que decepcionam as pessoas que tinham boa fé neles. Então Elias, ele foi um servo fiel, ele pregou o que ele pregava, tal como ele vivia. E Deus quer servos como Elias, servos fiéis, que não se vendam, não se corrompam e que vivam aquilo que pregam, tal como Elias fazia. Os anos aqui também são difíceis. E queride, o rio, o ribeiro, que Deus manda Elias, e que significa cortar e colocar no tamanho certo. Queride significa corte e coloque no tamanho certo. Isso significa que Deus está dizendo, pode, é poda, para colocar e deixar no tamanho certo. Falar em poda, hoje veio um abençoado mais cedo aí e podou as nossas plantinhas lá na frente, gente. O Genildo abençoado, ó, os servos vindo servir a igreja, e os jovens, alguns, né, hoje tinha uma escala, chegaram cedo e vieram limpar a igreja para receber vocês. Olha que bênção. Esses são os servos do Senhor que Ele está à procura, dos fiéis que nem se preocupam em chegar suando, ficar suando e depois participar do culto suado, mas foi trabalhar para o Senhor antes. Deixa Deus se lugar. Então, igreja, Ele quer servos assim, fiéis, que não se vendam, não se corrompam e que vivam aquilo que prega como Elias viveu. Porque os anos está difícil, e queride significa isso, cortar e colocar no tamanho certo. Queride fica ao leste do Jordão, lugar de ser, sabe o quê? Moído. Lugar de ser tratado por Deus. Diz o ditado aí, evangeliqueis, das pentecostais, né? Gente, nós não somos nem pentecostais, nem tradicionais. Nós somos filhos de Deus. Nós somos moderados. Acreditamos nos dons do Espírito Santo e acreditamos também na sua palavra principalmente. Então nós não somos nem pentecostais, nem tradicionais. Nós somos filhos de Deus, moderados. Amém? Então, aqui, queride, significa isso, que é um lugar que está a leste do Rio Jordão, lá em Israel, e é um lugar de ser moído. Então Deus usa Elias para falar, Elias, vai parar de chover, e Elias dá uma palavra e para de chover, agora vai para o queride, vai ser moído, vai ser tratado. Que contraditório isso! Deus faz um grande milagre através da vida, de um grande sinal através da vida, um grande prodígio através da vida de Elias, e agora manda ele descer para ser tratado, para ser moído. É dessa maneira que Deus faz comigo e com você também. Depois de uma grande bênção, pode ser que venha um grande problema depois. Depois de uma grande bênção, sabe para quê? Para você não se exaltar, para você não se achar, para você não achar que foi você, para você ver que Deus é que está na sua vida. E da mesma forma que vem a bênção, pode vir a dor também. E aí Elias agora faz um grande feito e Deus manda ele descer para ser tratado. Sabe por quê? Porque ele ainda ia para Sarepta e o menino ia precisar ser ressuscitado. E uma mulher ia precisar ser alimentada, mesmo em meio a uma seca. Ele ia ter que ser tratado, porque grandes milagres ainda Deus ia fazer através da vida dele. Então ele tinha que ser moído primeiro, tinha que ser tratado primeiro, tinha que ser podado primeiro, para não chegar em Sarepta e achar que era ele que fazia os milagres. Assim Deus faz com a gente também. Ele nos trata, Ele nos poda, Ele nos corta as asas para que não voemos acima daquilo que nós temos que voar. Então esse foi um tempo de lapidação de Deus na vida do profeta Elias. Você também está vivendo um tempo de lapidação? Então não se preocupe. Não se preocupe. Que é o melhor tempo da sua vida. O tempo de lapidação
é o melhor tempo. Ele pode parecer um tempo difícil agora, mas Deus está procurando você para te lapidar como uma pedra preciosa que você é e que você tem valor para Ele. Glória a Deus. Elias foi lapidado por Deus só porque ele era uma pedra preciosa, mas ainda estava bruta, ainda estava cheia de coisas que precisaria ser cortada e colocada certinho no seu lugar, no tamanho certo. Elias foi lapidado como uma pedra preciosa e de muito valor para Deus. Se você está sendo lapidado, se você está no tempo da poda, quando você corta o pó de uma árvore, pó de uma planta, ela fica bonita na hora. Não fica? Mas ela sofre com a poda, porque ela tem vida. Mas depois que você poda, ela fica mais bonita ainda, não é assim? Então, às vezes, Deus nos poda para que nós fiquemos melhor ainda. Então, muitos estão sendo podados, lapidados por Deus, porque você é uma pedra preciosa para Ele, tem muito valor para Ele. Elias precisava daquele tempo com o Senhor. Você também precisa de um tempo com o Senhor. O tempo de intimidade com Ele. Ou seja, um tempo de tratamento com Deus. Para que você seja preparado para algo ainda maior. Para a sua vida e para o seu ministério. E também para a sua nação. Que você tem a obrigação de não pensar só em você, mas de pensar em sua nação. Deus manda Elias sair e se esconder em uma caverna, no ribeiro de Querite. E essa é uma das palavras mais difíceis que alguém pode ouvir. Se esconda, esconda-te. Vai para o ribeiro, Elias, e esconda-te. Ninguém quer ficar em oculto. Ninguém quer ficar sozinho. Ninguém quer ficar quieto. Quem foi que gostou desse tempo de mordaça? É mordaça, nós estamos vivendo um tempo de mordaça. Tendo que usar máscara 24 horas por dia praticamente, só quando está em casa sozinho, que não pode, que não precisa. Quem gosta de viver este tempo de poda, ser podado? Quem gostou de viver os primeiros meses sem poder sair para lugar nenhum? Quem gosta de ficar sozinho? Então essa é uma das palavras mais difíceis que o Elias teve que ouvir de Deus. Esconda-te, Elias, no ribeiro de Querite, fique lá sozinho e em oculto, que eu vou providenciar o teu alimento, mas é lá que eu quero que você fique. E quando o ribeiro secar, tu vais para a Serepta, que lá eu já preparei uma viúva para te alimentar também. Quem quer ficar na solidão? Quem quer viver em oculto? Então essa é uma das palavras mais difíceis que Deus pode falar. Afaste-se de todo mundo e esconda-te e vá me buscar e ter intimidade comigo. Ninguém quer esse momento, porque esse momento é um momento de maior dor e sofrimento, porque as pessoas só vão aos pés do Senhor, literalmente, profundamente, a ponto de se ajoelhar e chorar quando a prova já está insuportável. Por que você não vai antes da prova chegar? Para que ela seja muito amena. Por que você não procura a Deus quando tudo ainda está bem? Para que quando a prova vier, você ter força para suportar, porque você vai estar cheio de fé. Amém. Não, nós esperamos a prova vir para irmos para os pés do Senhor, ficar no íntimo com Ele. Mas aí, demora, até chegar lá no processo, você já sofreu tudo o que não deveria ter sofrido ou não precisaria. Então, igreja, mas quando a ordem parte do Senhor, como ela partiu para Elias, vá para o ribeiro, se isole, fique sozinho, esconda-te lá, de Jezabel e de tudo mais. Mas quando essa ordem parte do Senhor, é para o nosso crescimento. Tenha certeza disso. Quando é Deus que mandar, vá, porque vai ser melhor para você. Elias precisava daquele tempo com o Senhor. Você também precisa de tempo com o Senhor a sós. Nós precisamos de tempos com o Senhor a sós com Ele. Elias precisava daquele tempo com o Senhor a sós para ser capacitado para algo ainda muito maior. Vejam que com Deus não é o tempo, é tratamento. Não ache ruim estar um tempo com Deus, porque na verdade não é tempo. Não conte como tempo, está demorando, não passa nunca, não. Senhor, obrigada por eu estar sendo tratado por Ti, porque eu sei que eu vou sair daqui muito mais forte, eu vou sair daqui muito mais vivo, eu vou sair daqui muito mais convicto, eu vou sair daqui muito melhor do que eu era antes.
Não tenha como tempo, tenha como tratamento do Senhor. Elias estava sendo convidado por Deus para alcançar um novo nível de autoridade ainda maior em sua vida. Deus está te convidando, igreja, para ser levantado e alcançar um nível muito maior de autoridade em sua vida. Amém. A fé para sustentar os grandes desafios que estavam por vir ainda à sua frente. Elias tinha que passar para poder suportar com muita fé esses grandes desafios. Deus está te preparando para suportar os grandes desafios que ainda estão por vir. E só Deus sabia quais eram. E só Deus sabe também quais são os que virão na minha ou na sua vida. E nem sempre serão os mais agradáveis. Para que a obra seja completa em nossas vidas, é necessário a entrega total a Deus. Amém. Renunciando tudo aquilo que nos impede de ver a sua glória. Elias renunciou à própria vida, abriu mão de tudo, para que a obra fosse completa na vida dele. Então, para que a obra seja completa na sua vida também, é necessário você se entregar totalmente a Deus, renunciando tudo o que te impede de ver a glória dele. Seja jejuando, orando, se consagrando, não importa. Mas você precisa deixar Deus fazer uma obra completa em sua vida também. Estar no Ribeiro de Queride hoje significa aquilo que Isaías disse no capítulo 49, que diz assim, no versículo 14, Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor? O Senhor se esqueceu de mim? Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria ou que amamenta, que se não compadece dele? Do filho do seu ventre? Mas ainda que esta esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Então olha o que Deus fala aqui. Naquele momento de dor de Elias, é como se Deus falasse para ele: Elias, pode uma mãe esquecer um filho que ainda amamenta? Pode ela não se compadecer dele? Mas ainda que ela se esquecesse, apesar de parecer impossível isso, mas ainda que ela me esquecesse, você está aí, Elias, eu estou te tratando, mas eu não me esqueci de você. Sabe por quê? Porque você está gravado na palma das minhas mãos. E os teus muros estão continuamente perante mim. Olha que coisa linda que Deus fala para Elias. Como se Deus falasse isso para Elias. Então, igreja, estar no Ribeiro é estar vivendo um tempo de intimidade com Deus, mas Ele não esqueceu de você, Ele está cuidando de você. Ele não te abandonou e não vai te abandonar. Você está gravado nas palmas das mãos dEle. E mesmo que tua mãe, teu pai te esquecesse, Ele jamais esqueceria de você. Então, para nós, viver o Queride é viver pela fé. É viver na dependência total do Senhor, como Elias viveu ali no Ribeiro. Viva totalmente da fé, independente de Deus. Mas tudo isso, porque Elias, apesar de ter sido um homem primeiramente corajoso, porque ele exerceu um ato de muita coragem, mas ele sentiu medo também. Não quer dizer que você é corajoso, que você é determinado, que você não vai sentir medo. O medo ele vai chegar também para a sua vida. Elias ele foi primeiramente corajoso, depois ele sentiu medo, mas ele escolheu, em terceiro lugar, obedecer. O medo não impediu ele de obedecer. O medo não fez ele não crer mais em Deus, não. Muito pelo contrário. Apesar de sentir medo, ele obedece à voz de Deus, acima de todos os seus sentimentos contrários. Ele estava com uma série de sentimentos, e um deles era o medo, mas ele não deixou de obedecer à voz de Deus. Então eu entendo aqui que a fé, para nós finalizarmos, eu entendo que a fé mais a obediência é igual ao nosso milagre. A fé mais a obediência é igual ao seu milagre. Aleluia. Se você tiver fé e obedecer, Deus pode operar milagres na sua vida. Amém. Por isso Elias também está na galeria dos halls dos heróis da fé, no hall dos heróis da fé em Hebreus. Ele está ali porque ele foi um homem impressionante para Deus. Tanto é que um único homem
depois de Enoque, lá em Gênesis, foi o único homem que foi tomado por Deus. Não morreu. Não viu a morte. Corpo de Enoque, Deus diz que Enoque andou com Deus, por isso Deus o tomou para si. Elias era tão homem de Deus, tão servo de Deus, tão fiel a Deus, tão convicto de Deus, que quando ele terminou seu ministério, que ele entrega o cajado para Eliseu, que quer porção dobrada da unção do profeta Elias, ele fala para Eliseu: Eliseu, quando tu vires a carruagem de fogo vindo e me tomar, cairá sobre si a minha capa, e tu terás porção dobrada da minha unção, como pediste. Mas dura coisa pediste, porque a vida de profeta não é fácil. Vida de profeta não é fácil. Profeta é acusado, é apontado, é julgado. Quando traz uma palavra dura, é criticado, é tudo. Mas nós não estamos aqui para agradar a voz, nem o coração de homem nenhum. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, como Elias estava, e como outros profetas de Deus estavam, agradando ou não agradando. O importante é a palavra dele ser pregada verdadeiramente. E Elias, ele não pensou nisso. Eliseu realmente teve uma porção dura, mas ele fez milagres dobrados em relação ao que Elias também fez. Então eu entendo que a fé, mais uma vez, mais a obediência desses homens de Deus, foi o que gerou o milagre deles e levaram eles para estar à direita, para estar lá com o pai e o filho. E Elias, ele está na galeria dos heróis da fé com muitos outros, como Moisés, Abraão, Saraí e outros aí. Porque vejam que o ribeiro seco era resultado da própria oração de Elias. Ele orou para o ribeiro secar, para não chover. Então o ribeiro que seca agora é por causa da oração dele. E da mesma forma Deus ouve e responde também as nossas orações, igreja. Orações sinceras, Deus ouve e responde. É muito mais fácil nós obedecermos a Deus quando o ribeiro está cheio de água. É muito mais fácil do que quando ele está seco. O que mais precisamos é aprender a confiar em Deus nos dias quando os ribeiros estão vazios. Quando o ribeiro está seco, quando a vida está difícil. É neste momento que nós temos que aprender a confiar em Deus. Porque quando o ribeiro está cheio é fácil. Então não tenha medo, nossa vida nem sempre é um mar de rosas. Tem muitos espinhos ainda pela frente para você enfrentar. Também tem lutas que vão vir para te desanimar. Tem palavras, tem pessoas, tem situações que vão querer te fazer parar. Os espinhos estão aí. A vida é linda. Como diz nem sei quem foi que disse que a vida é muito bela, né? Nós é que acabamos destruindo ela. Então, a vida tem muitos espinhos, mas as lutas estão aí. A rosa é muito linda, mas os espinhos vão lá e machucam se você colocar as mãos. Então, tem lutas que vêm também para nos tornar mais fortes. As lutas não são para nos destruir, são para nos forjar e nos tornar mais fortalecidos em Deus. Deixa Deus tirar os espinhos da sua vida. Quando o seu riacho ou o seu ribeiro secar, quando ele estiver vazio, não se desespere. Confie em Deus e deixe Ele cuidar de você, como Ele cuidou de Elias. E se tiver vontade de chorar, chore. Mas não chore para o pai, não chore para a mãe, não chore para o marido, não chore para a namorada, não chore para o namorado, não chore para o irmão, não chore. Chore aos pés do Senhor. Só chore aos pés de Cristo. Chore, se tiver vontade, chore sim, mas não chore para o homem, chore para Deus, porque Ele vai recolher as suas lágrimas numa bandeja, e uma hora elas voltarão como resposta para a sua vida. Então, se tiver vontade de chorar, chore aos pés do Senhor, que Ele te consolará. Pois o rio não ficará seco para a vida inteira, não ficará seco para sempre. Uma hora vai chover de novo, uma hora chuvas de bênção virão na sua vida de novo, uma hora a chuva vai encher o rio de novo, uma hora o rio vai te alimentar com abundância de graça e de paz do Senhor. Elias ficou no ribeiro até o Senhor direcionar ele. Fique na sua dor, na sua prova, até o Senhor te direcionar e mandar você sair. Enquanto Ele mandar você esperar, espere a direção dEle.
Não tome decisões por conta própria. Espere a vontade do Senhor, espere a voz dele falar. Seja num sussurro suave, porque é assim que Deus falou com Elias. Não foi numa tempestade, não foi num vento, não foi no terremoto, não foi no fogo, foi uma voz suave, um sussurro leve que fez Elias ouvir e conseguiu entender que era Deus falando com ele e se levantou da sua depressão e da sua dor. Amém. Então é nesse momento da poda do Deus, do Senhor, em sua vida, é nesse momento da poda do Senhor na vida de Elias, era nesse momento que Deus queria moê-lo, porque ele iria enfrentar algo ainda muito maior na frente da vida dele. Deus está te moendo porque muita coisa boa, grande, Deus, você vai enfrentar e Deus quer te preparar ainda hoje. Amém. Então, quando isso acontecer, Deus nos apresenta opções. E as opções é não murmurar, não reclamar. Elias não murmurou, não reclamou. Apesar de ter tido um dado momento da sua vida que ele pede a morte. Então, quando isso acontecer, Deus nos apresenta soluções e opções. Não reclame, não murmure. Apenas, Senhor, me ajude a entender por que desse processo. Me forge, me fortaleça, me faça sair melhor do que eu já estava antes. Então, simplesmente agradeça, confie e espere no Senhor. Amém. Deus te levanta com coragem hoje. Você estava fraco, sem coragem, cheio de medos? Então Deus quer te dar força e coragem esta noite. Amém. Deus quer te levantar como uma mulher e um homem corajoso, que enfrenta os obstáculos sem reclamar, sem murmurar, mas sabendo que é o tempo necessário do tratamento de Deus para a sua vida. Aleluia, Deus. Então não deixe que o medo tome conta da sua vida. Deus te levanta hoje com coragem, que levou, olha, eu escrevi isso aqui, ó. Deus te levanta com coragem, a coragem que levou ao medo, mas o medo que desperta a força, e a força que nos ensina a obedecer à voz de Deus. Aleluia. Então, ó, Deus te levanta com coragem, a coragem que muitas vezes nos leva ao medo, porque nós somos às vezes corajosos, intrépidos, e de repente estamos numa situação morrendo de medo. Mas Ele te desperta este medo para depois você sair com mais força ainda. E essa força vai te ensinar a obedecer à voz de Deus. Vai te ensinar a obedecer o sussurro que vem nos seus ouvidos dizendo: filho, espere, espere a minha direção, que eu estou aqui para cuidar de você. Então é através da consagração, igreja, do jejum e da oração, e principalmente da obediência, pois é a obediência que junto com a fé gera o milagre na sua vida. Foi ela que gerou o milagre na vida de Elias e que fará gerar o nosso milagre também. A fé é algo maior que está a um passo, que nos garante receber a nossa promessa. Então a fé é algo maior e que está a um passo e que nos garante a receber a nossa promessa. Amém, igreja? É isso que o Senhor traz para as nossas vidas esta noite, nos ensinando e nos guiando, para que nós possamos saber que Deus, Ele não é Deus de engano, Ele não é Deus de mentira, Ele não é Deus que promete e não cumpre. Ele promete, tudo que Ele promete, Ele cumpre. A palavra de Deus em Tiago 5 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. Olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuvas, e a terra produziu o seu fruto. Mesmo um homem tão falho, sujeito às mesmas paixões que nós, Deus usou. Por que você acha que Deus também não vai te usar? Deus também pode te usar sim. Deus também é capaz de usar sim. E olha o que diz o Salmo 119:7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Então, quando você aprender os justos juízos de Deus, que é a sua palavra, que é assim que vai te ensinar, você vai louvar com retidão de coração. Amém, igreja? Amém. Então, louve ao Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Que nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, para te louvar,
Ti, ó Pai, para te agradecer por este momento na Tua presença, Deus. Te louvamos, Senhor, te adoramos, te engrandecemos, ó Pai. Na Tua presença, louvamos a Ti por essas vidas, por esses pedidos que estão nessas urnas, ó Deus, por esse rol de membros, por essas urnas, Senhor. Colocamos as Tuas mãos, ó Pai. Colocamos as Tuas mãos nessas urnas. Louvamos ao Senhor por essas vidas, ó Pai, por cada pedido aqui colocado, todos que estão de acordo com a Tua vontade, que sejam realizados, ó Deus, que Tu possas realizar com a Tua graça, com o Teu amor, Senhor, esses papéis de visitantes, cada nome que já passou por aqui, outros que nunca voltaram, os outros que já voltaram, outros que voltarão, ó Pai, que Tu continue alcançando a vida dessas pessoas, que Tu possa tocar no hall de membros dessa igreja, na urna de pedidos, na urna de nomes e fotos, ó Pai. Coloca as Tuas mãos em cada um, Senhor, cada jovem que tem vindo aqui adorar, orar, clamar a Ti. Coloca as Tuas mãos na vida deles também, que tem sido o canal de Deus neste lugar, ó Pai. Visite, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti neste lugar, mais da Tua presença. Queremos ser esses servos fiéis, como Elias, que não, Senhor, tem medo de pregar a Tua palavra, não tem medo de falar a Tua verdade, ó Pai. Que Tu possas alcançar a vida dos Teus filhos, que estão pedindo oração para esta igreja, que estão assistindo em casa, ó Pai, que não puderam vir hoje, ou outros que não conseguem ainda sair de casa, Pai. Que Tu possas alcançar a vida da Sandra Nascimento, a saúde dela, o sentimental dela. Visite a vida da Tua filha, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça. Visite também a vida da Márcia, Pai. Senhor, coloca as Tuas mãos na vida da Márcia. Coloca as Tuas mãos, Senhor, na vida da Tainá, que caiu de moto hoje, quebrou o pé. Senhor, que Tu possas cuidar da Tua filha que está no hospital nesta hora, com o pé quebrado, nesse acidente que ocorreu, ó Senhor. Visite a Tua filha, que não aconteça nada grave, mas com o pé dela, Senhor, que seja só que o Senhor possa curar e ter os Teus anjos para colocar de volta no lugar todos os nervos, Senhor, todos os ossos do pé da Tua filha, Pai. Alcance a vida da Tua filha, Senhor, que Tu possas também visitar a Ana Aline e a família dela. Visite, Senhor, a Tua filha com o Teu amor. Coloque as Tuas mãos na vida da Ana Aline. Cuide da Tua filhinha, proteja, abençoa. Coloque as Tuas mãos cuidando do alto da cabeça, a saúde, Senhor, da Tua filha. Cuide, ó Pai. Visite o Tony. Coloca as Tuas mãos na vida do Teu filho que está em crise renal, ó Pai. Vai lá com as Tuas mãos, Senhor, e toca, Senhor, na vida do Tony com as Tuas mãos, ó Pai. Coloca as Tuas mãos, Senhor, no sistema renal do Teu filho, quebrando todas as pedras. Senhor, essa dor só quem já sentiu sabe, é terrível, Deus. Que Tu possas curar o Teu filho, Senhor, restaurar a saúde do Tony. A Jane, o Luiz, visite a saúde dela, tire as dores, Senhor, da vida da Jane, do joelho, da Tua filha, da coluna, das pernas, ó Pai. Coloca as Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toca, Espírito Santo. Visite a saúde dela, tirando todas as dores, ó Pai. Coloca as Tuas mãos também na vida do José Nascimento. Coloca as Tuas mãos na saúde dele, cuide dele, abençoe ele. Sare a vida do Teu filho, Pai. Coloca as Tuas mãos, tira a ansiedade, a preocupação, a angústia que tem assolado a vida dele. Visite a Maria Aparecida e a família dela. Coloca as Tuas mãos, Senhor, na vida da família da Maria Aparecida. Cuide, abençoe, proteja cada um dessa família. Toca, Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Coloca as Tuas mãos na vida dela, em nome de Jesus. Toca na vida da Maria Aparecida. Visite a Denise, ó Deus. Visite na área financeira da Tua filha, a saúde dela também. Toca, Espírito Santo, em cada área da vida da Tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, pela saúde dela, pela vida financeira dela. Visite a Silvânia também, Nascimento, a união da família. Traga a união na vida da Silvânia. Tira toda a tristeza dessa família. Traga perdão, quebra todo o coração duro, ó Pai. Transforma esses corações em corações de carne. Tira o coração de pedra. Traga perdão, Senhor. Traga quebrantamento para a união dessa família voltar, ó Deus. Visite a Selma e a sua família. Toca na vida da Selma com o Teu amor, com o Teu cuidado. Proteja a Tua
filha, a família dela. Visite também o Felipe, amigo do Carlinhos, Senhor, a família desse jovem, ó Pai. Cuide da vida do Felipe, toca na vida dele, Senhor. Proteja esse jovem, blinde esse jovem, cuide da saúde desse jovem, Pai. Seja espiritual, seja física, ó Deus. Visite a Kailane, Senhor, amiga da Thaís. Também visite a família da Kailane. Visite ela, essa jovem, ó Pai, que ela possa ser convertida de todo o coração através da amiga Thaís, que tem falado do teu amor para ela, Senhor. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Vem, Espírito Santo, na igreja, Senhor. Vem na nave da igreja, vem tocar cada vida. Se tem alguém aqui que quer adorar, que quer aceitar o Senhor Jesus hoje como o único Salvador, este Deus que mesmo em meio aos espinhos nos protege e não nos deixa furar. Se você quer hoje declarar que você quer este Deus na sua vida, que você quer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, se você estava distante dele, quer voltar para a presença dele, quer dar um passo de fé novamente para estar de novo adorando este Deus, venha aqui na frente, eu quero orar por você. Se tem alguém essa noite, eu chamo, porque o Senhor nos manda convidar. Se ouvir a voz e obedecer, você terá a vida eterna, você terá a salvação. Mas não basta só aceitar, tem que mudar o caráter, o comportamento, tem que mudar, Senhor. Que cada um possa ser tocado pelo teu Espírito. Vem, Espírito Santo, vem. Se tem alguém aqui hoje, eu vou chamar só mais uma vez. Se você quer aceitar esse Senhor, esse Deus maravilhoso, Jesus Cristo, Filho, como único Senhor e Salvador da sua vida, declare isso para a glória do Senhor. Amém? Amém, Deus. Tem ninguém, então, que o Senhor possa alcançar as nossas vidas, alcançar a sua vida, tocar na sua saúde, tocar nos seus sonhos, nos seus projetos. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas nesta noite, trazendo força, restauração, trazendo tranquilidade, Senhor, que você possa ser esse servo fiel, porque este nosso amado está aqui para cuidar de você, para proteger você, mesmo em meio à dificuldade. Ele é o mais belo entre milhares, Ele é o único que te protege, Ele é o único que te cura, Ele é o único que te restaura. Esse nosso amado é o mais belo entre milhares, não existe outro igual. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada por cada vida. Obrigada por cada vida que está neste lugar, Pai. Obrigada pelo amor que tu tem por nós. Obrigada pela tua presença nas nossas vidas. Obrigada por alcançar esses pedidos de oração, por, Senhor, responder essas orações. Obrigada pela vida da Nancy, que já está melhor. Obrigada pela vida da Lígia, que até ia estar hoje conosco e não sei porquê não veio, que já melhorou também do Covid. Obrigada, Senhor, pela minha família. Obrigada por cada um, Senhor, que nós temos orado, clamado e temos ouvido a tua resposta. Assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos. Yeshua, o Yeshua está aqui, o Yeshua está aqui, o Yamashi está aqui.
Nós vamos dar essa oportunidade, porque testemunhos sempre são bênçãos para edificar as nossas vidas. Amém? Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu estou aqui para falar o que aconteceu hoje, que para mim é um milagre, é uma resposta de Deus. E hoje eu nem ia vir falar nada, que a pastora sabe que eu não gosto de estar aqui na frente, mas o Espírito Santo de Deus está me incomodando desde a hora que eu cheguei para não sair daqui sem falar. Por isso que até na hora eu vim falar com a pastora, porque parece que o Espírito Santo me cutucou e falou, vai lá. Então assim, tem acontecido muitas coisas e eu estou passando por muitas coisas na minha vida e Deus está me moendo mesmo, para ver, para escutar a palavra dele e continuar aqui na casa do Senhor, né? E muitas coisas aconteceram e a pastora sempre me aconselhando, a Claudine me aconselhando, e muitas vezes ela está teimando. Não, mas por quê? Porque um pode, outro não pode. Aí aconteceram algumas coisas, meu pai está com câncer, está muito ruim, a minha mãe não está boa, então assim, muitas coisas acontecendo. Quarta-feira, a semana passada aconteceu um episódio que eu estava muito triste. Na terça eu falei, Senhor, já que o Senhor não me ouve, eu não vou mais na igreja. Eu não quero mais. Eu vou desistir, eu vou seguir o meu caminho e que seja feita assim a sua vontade. Mas a Claudine, a pastora, fala assim, você é uma escolhida de Deus. Não adianta você estar aqui porque você quer, porque você foi escolhido e você vai seguir o caminho de Deus. Quando foi na quarta-feira, eu estava muito triste, porque 1 ano atrás eu queria me matar. 1 ano e meio, eu acho. E quarta-feira eu falei, eu não quero mais. E Deus me deu um filho, que eu enterrei 2 filhos. E Deus me deu meu filho, que eu fiz tratamento, e ele hoje tem 9 aninhos. Eu falei, não, Senhor, por que isso? É o inimigo. E a pastora fala para mim, é o inimigo. Eu falei, eu não sei mais se eu não quero viver, se eu não quero mais ir para a igreja, mas o Senhor vai me mostrar. E nisso a pastora passou uma mensagem para mim. Eu acordei isso na quarta-feira, triste para ir trabalhar. Eu li a mensagem da pastora. Ela falou, Elaine, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei que você está muito decepcionada e triste. Eu mandei uma mensagem para ela chorando. E aí eu falei, não, Deus tocou no coração, porque ela é autoridade em cima da minha vida. Então eu falei, se ela conversou comigo é porque Deus está tocando no coração dela. E ontem eu dobrei o meu joelho, como a pastora falou hoje, a gente deixa para o final, para a última, né? Eu dobrei o meu joelho e fiquei conversando, e meu filho tem pavor de me ver chorando. E aí ele falava, o que você tanto fala? O que você tanto fala para Deus? Mas eu estou rezando aqui, ele fazia quietinho. E ele olhava e ele falava para mim, mãe, eu orando e falando. Eu falei, Deus, eu confio em ti. Eu não cheguei até aqui para ir para o deserto de novo. Não, eu não quero desistir, mas me mostra, me prova. De alguma forma. Se todo mundo fala, a pastora falou para mim, Elaine, Deus falou com você outro dia. Eu falo, como eu não vejo? Né, a pastora até falou, não vejo. E a pastora falou, Deus fala muito com você. E você tem uma obra muito grande aqui. E aí ontem, eu deitei, eu vou viajar amanhã e sumiu minha carteira de motorista. Sumiu, gente. É uma coisa simples, mas eu virei uma casa, sumiu. Falei, não, Senhor. Além de eu posso até perder o meu emprego, porque todo mundo vê que eu estou muito triste, eu sinto dor nos ossos, eu sinto dor no corpo, porque eu não tenho mais vontade de viver. E ontem eu falei para Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, só que minha família está desmoronando. O meu serviço eu não tenho mais forças. Mas eu sei que o Senhor é aquele que não abandona ninguém. Como a pastora falou hoje, você pode errar, você pode pecar, você pode fazer o que for. Só que o Senhor vai me mostrar de alguma forma. E hoje eu levantei, ela viu, estava ela deitada numa cama e eu na outra. Ruim. E aí eu falei, eu não vou desistir. Levantei e fui votar. Aí eu estou lá na fila, 2 pessoas na minha frente. Quando eu cheguei na porta, uma mulher falou assim pro rapaz, não deixa de ver a foto dessa moça. Porque ela perdeu a carteira de motorista e ela deve estar desesperada procurando. Então, a hora que alguém vê, é dela. E podia ter passado isso o dia inteiro, 11 horas, meio-dia, não. Deus esperou eu estar na porta para eu ver que era minha. Aí eu olhei para ela e falei assim, é minha a carteira? Ela falou, não sei como você chama. Eu falei, Elaine Jordão. Ela falou, é sua. Então, através desse pequeno gesto que eu estou querendo dizer aqui, é para vocês não desistirem. Porque eu falei para Deus, o Senhor vai mostrar que o Senhor está me ouvindo? Porque ontem eu orava e falei para Ele, o Senhor vai me ouvir? O Senhor tem certeza que o Senhor está me ouvindo? E Deus, lógico, deve ter falado, você vai perceber que eu estou ouvindo as suas orações, sim. Então eu só estou aqui para falar para vocês não desistirem. Nunca. Porque Deus mostrou, no meio de 1 milhão de pessoas que vai votar, 100 mil, não sei quantas, na hora que eu estava na porta, eu falei, essa pessoa aqui, ó. Então Deus mostrou para mim, eu estou aqui. Na hora eu comecei a chorar e falei, glória a Deus, obrigada a Deus. Todo mundo olhou na sala e começou a rir, falou, mas moça, eu falei, eu sirvo a um Deus que ontem eu pedi uma resposta.
E Ele me deu através de uma carteirinha. Então, assim, é isso que eu peço. Eu nem sei por que eu tinha que vir falar, mas eu não sei o que passa no coração de cada um, né? Mas que vocês nunca desistam. Nunca desistam. Dobre o seu joelho e peça. Pode ser que a pastora até fale, às vezes a gente pede 1 dia, 2 dias, 3, 5 anos, 7 anos. Mas eu creio que as coisas acontecem. Amém. É nas pequenas coisas, né, gente, que Ele trabalha. Não desista, né? Põe depois na oração. Não desista de crer que você pode não ouvir claramente, audivelmente a voz dele falando, eu vou fazer, eu não vou fazer, Não, mas você vê através dos sinais, você vê através das atitudes que Deus age fazendo por nós. Às vezes você pensa que não está ouvindo e de repente Deus vai lá na tua mente e vem uma coisa dizendo, é assim. Você fala, eu estou ficando louca, é coisa da minha cabeça. E não é Deus falando com você. É Deus falando com você através do que você sente, do que você vem na mente naquele momento, porque é a resposta dele. Ou quando ele não fala assim, ele fala assim, agindo, dando sinais, protegendo, né? Você já pensou não poder viajar porque perdeu a carteira e você é arriscado até perder o emprego num tempo tão difícil desse, e orar, clamar, e Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração dela, Ele ouve a sua também, como Ele ouviu a de Elias. Deus não mudou, o Deus de Elias, de Isaac, de Abraão, de Jacó, é o mesmo Deus de hoje, Ele não mudou. A diferença é que naquela época Deus vinha e falava com eles. Aí na nossa época Ele mandou Jesus, que morreu há 2000 anos e pouco atrás por nós, e deixou em nós o Espírito dele, que já fala diretamente conosco. Por isso nós temos obrigação, igreja, de aceitar Jesus como o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Não existe outro Deus. Todos os outros é mentira. Não existe um que vai te levar para a salvação. Existem muitos caminhos que levam sim para a perdição. Existem muitos caminhos que levam a Deus, mas levam para o juízo e para o julgamento. Mas um só caminho leva ao Pai para a justiça e salvação eterna. Então é esse caminho que nós temos que seguir, único. Então aceite Jesus no seu coração, declare que Ele é único, volte para Ele, porque não tem outro lugar melhor para estar do que nos pés e protegido pelas mãos do Senhor. Amém? Amém? Vamos ofertar ao Senhor. Você que vai ofertar, pegue sua oferta, seu envelope. Você que não vai, não fique constrangido, fique em paz. Fabrício, vê se eu deixei a minha oferta no meu celular, na capinha. Não tá não? Então eu deixei no outro celular. Assim, ó, no quarto assim, ó. Não tá não? Então...
se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és amado das nossas almas, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Senhor, nós te louvaremos, te adoramos com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Abençoe multiplicando, Senhor, a vida de cada um em dobro. Abençoe cada dizimista, cada ofertante que tem dado possibilidade de continuarmos mantendo esse lugar para falar do teu amor, Pai. Cada um pode trazer a sua oferta, Senhor. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, te louvaremos. Glória, Senhor. Amém, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Amém. Hoje. Amém? Hoje está aniversariando. Cadê a Gabi, gente? Chama ela lá. Nós vamos. Vamos só finalizar com parabéns para a Gabi. Que Deus abençoe as ofertas e os dízimos de todos nós. Cadê a Gabi? E a mãe? Não, a mãe não, a tia. Apaguem as luzes, gente, por favor. Também está aniversariando. Quecinho. Oh, a live. Boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês. Até quarta, às 8 da noite. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que as doces consolações, que o Espírito Santo seja com todos vocês. Até quarta que vem. Um beijo a todos.